Olá, hoje eu quero ler um trecho do livro de Jó. Jó é conhecido como a paciência de Jó, né? Porque Jó sofreu demais, porque o diabo chegou-se para Deus e falou: Jó é temente, o Senhor fala muito bem dele, porque ele tem tudo? Quero ver se tirar tudo. E há então um diálogo aí entre Deus e o diabo dizendo: olha, você pode sim tocar nos detalhes da vida do Jó, mas não toque na vida dele. E o diabo vai fazendo provações mesmo com Jó, permitido por Deus. É um livro poético, mas é um livro que conta a história de um homem real, inclusive começa a história falando quem era seu pai e tudo, tá? Aonde ele morava e tudo. Eu quero ler o capítulo 23, quando Jó deseja apresentar-se perante Deus, no tribunal de Deus. Depois que seus amigos falaram muitas coisas ruins para ele, assim, dizendo que ele tinha que ser mais temente a Deus e coisas assim, ele diz: eu gostaria de ir ao tribunal de Deus. Mas daí no versículo 8 ele diz assim: eis que se me adianto, ali não está, se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo, esconde-se à direita e não o diviso. Ele diz: eu quero estar diante do tribunal de Deus, mas eu não o vejo em lugar nenhum. Onde eu vou, eu não consigo encontrá-lo. Ele estava num período muito pesado, né? Todo ferido, todo maltratado, sem família, tudo muito ruim na vida dele. E daí, então, vem o 10 maravilhoso, ele começa assim: mas ele sabe o meu caminho. A fé ele não perdeu. Ele não encontra Deus em lugar nenhum. Ele não vê Deus, mas ele sabe o meu caminho. Ou seja, eu não o vejo, mas ele me vê. Ele cuida de mim. Olha que coisa mais linda. E esse versículo é interessante que essa parte termina aqui. Então, toda essa parte de não encontrar Deus, né? Ele busca Deus, mas não o encontra. Mas ele sabe que Deus cuida dele e está olhando a caminhada dele. E depois ele fala assim: se ele me provasse, sairia eu como ouro. Ora, ele muda de assunto. Ele diz: se ele me provasse, nossa, mas ele está sendo provado. Que coisa incrível, né? Ele ainda não tem certeza se ele está sendo provado. Mas ele fala: se ele me provasse, eu sairia como ouro. O que será que ele quer dizer com isso? Na verdade, nós sabemos que o processo de purificação do ouro é uma alquimia, né? Alquimia, o significado é transformação. Então, quando para o ouro se tornar puro, ele precisa passar pelo fogo, né? E um fogo bem pesado mesmo, para que se separe a sujeira do ouro puro. E ele diz então que se ele fosse provado, isso ia acontecer com ele. Ele ia ser transformado e purificado. Olha que interessante. E daí o versículo 11 vem assim. Então nós temos ele não encontrando Deus, mas sabendo que Deus o via, né? Via o caminho dele. Depois ele fala sobre aprovação e transformação, como ouro.
E daí ele diz no versículo 11: os meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Olha só, né? Ele está aí já, depois de transformado, dizendo que os pés dele seguiram as pisadas de Deus, de Jesus. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Que imagem linda! Pense nessa imagem. Ele seguindo os passos de Jesus, ele pondo o pé aonde Jesus andou e não se desviando do caminho de Jesus. Que imagem fantástica! Como é que estamos nós? Que caminhos estamos andando? Será que estamos andando nas pisadas de Jesus? E como fazer para andar nas pisadas de Jesus? Jó vai falar. Jó vai falar como ele fez. Versículo 12, ele diz: do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Então ele termina declarando o amor ao Senhor Jesus. Eu digo Jesus, ele dizia Deus, né? Ele não tinha ainda, Jesus ainda não tinha vindo. Eu estou dizendo Jesus para nós, né? Que nos salvou, que nos purificou, que veio testemunhar Deus para nós. Veio nos ensinar quem é Deus. Porque Ele é Deus, né? E ele então termina falando do mandamento dos seus lábios, nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Como estamos nós? Então, aí, o convite para que nós tenhamos os mandamentos de Cristo, os mandamentos de Deus nos nossos lábios e não nos apartemos dele e escondamos no nosso íntimo, no nosso coração, as palavras da boca de Deus, da boca de Jesus. Então, nós temos aí: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que nós possamos realmente aprender com Jó e seguir as pisadas do Senhor, seguir os caminhos. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E olha que interessante, no final do livro, capítulo 42, aqui nós vimos que ele fala que não via Deus, não via, né? Aonde ele andava, ele não via Deus e não o diviso, ou seja, eu não o vejo. No 42, ele fala no versículo 5, é um dos versículos mais lindos do livro: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que nós possamos, assim como Jó, ao invés de só ouvir, nós vejamos Deus. Nós cheguemos a ver Deus, ver a ação de Deus em nós, ouvir a voz de Deus, estarmos tão próximas dele que possamos vivenciar a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Jesus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que ela possa ficar encravada nos nossos corações, que assim como Jó, nós possamos, Senhor, encontrar o Senhor, entender que o Senhor vê, conhece o nosso caminho, passarmos por transformação e purificação e seguir os seus mandamentos em todo o tempo
não nos desviando, seguir pelas suas pisadas, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda. Ajuda-nos com o teu Espírito, fala aos nossos corações, ensina-nos a meditar na tua palavra e a orar. Nós te pedimos, clamamos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.